Bem, acho que eu posso começar. Eu acho que é depois que sair a imagem, Dani. Depois que ele tirar da tela. Posso começar, Bruno? Bem, eu quero dar boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos ouvindo pelo canal do YouTube da Editora Fórum. É uma alegria muito grande estar compartilhando este momento com alguns dos coautores. Estamos com 13 representantes de 13 artigos aqui hoje e vamos ter mais 3 lançamentos, né, no dia 3 e 7 de dezembro. E é uma alegria muito grande. Essa obra, já estamos com o link na Editora Fórum, disponível para venda, pré-venda do livro. É uma obra que eu tenho uma alegria muito grande, é uma continuação de um trabalho do primeira edição, vamos supor, do tomo 1, que a gente chama agora, e agora nós estamos com o tomo 2, com 40 autores, 40 artigos, mais de 50 autores, de diversos temas mais específicos, todos aqui para auxiliar. E como eu fiz hoje um post, é um livro que virou um congresso, né? Aproveito a todos para fazer o congresso, convidar a todos para o congresso nos dias 25 e 26 de novembro. O link está na minha bio do Instagram, @DanieleC Teixeira. Alguns palestrantes aqui estarão lá representados, alguns já estiveram aqui no evento de julho, que estão publicando no livro hoje, no tomo 2, e é uma alegria muito grande. Nós vamos fazer pequenas palhinhas, vamos dizer assim, uma apresentação só da ideia dos artigos, e eu começo com a professora Simone Tassinari, que tem um artigo chamado Contornos Jurídicos de Holding Familiar como Instrumento de Planejamento Sucessório. Ela escreve junto com o professor Fernando Graf, que vai estar no congresso palestrando sobre o tema. A professora Simone Tassinari é doutora e mestre em Direito pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Simone, seja muito bem-vinda, passo a palavra para você. Boa noite a todos e a todas, uma alegria muito grande estar presente nesse tomo 2. Agradeço a todos os parceiros, os colegas, gente que a gente não vê há tanto tempo, né? Qual foi a ideia desse artigo? No tomo 1, nós tínhamos feito, eu e o Walter, um artigo com os aspectos tributários da holding, que tem um impacto muito grande na ideia de planejamento sucessório. Então, nós colocamos ali a ideia de que ou você tributa pelo lucro real, ou você tributa pelo lucro fictício, né, pelo lucro presumido, e a gente explicou as vantagens e desvantagens. E o pessoal começou a olhar aquele artigo e mandar muitas mensagens para a Daniele. Tá, mas um artigo sobre holding de verdade, um artigo sobre como que a gente cria holding, quando que a gente faz isso? E aí a Dani pediu se a gente podia, então, escrever um artigo como se fosse um passo a passo da constituição de uma holding familiar. E foi isso que nós fizemos. Nós preparamos aqui, eu e a professora Daniele, mais o professor Daniel Bucari, a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, um e-book com um mapa mental prático, que é uma síntese desse artigo meu e do Fernando, né? Primeiro, a gente tem um objetivo inicial lá, que é identificar o que essa pessoa precisa. E às vezes, gente, o que ela precisa não é o que ela deseja. Às vezes ela quer eliminar o inventário, mas ela não quer passar as titularidades das cotas da holding para os filhos, ou às vezes nem é recomendável que o faça. Às vezes ela quer economizar tributos, mas não é uma boa ideia economizar tributos, uma vez que talvez a opção pela holding vai fazer um investimento. Não é uma boa ideia. E aí a gente tem ali uma lista de objetivos. Identificado isso, a gente vê qual é a próxima etapa? A gente pensa que relação que a gente precisa ter entre a primeira geração, e aí eu estou falando dos
patriarcas e matriarcas ali, daqueles que detêm o patrimônio originário, e os da segunda geração. A gente vai ter que prestar atenção como que a gente vai efetuar essa transmissão da pessoa física para a jurídica. A gente vai ter que olhar o regime de bens, a gente vai verificar se vai transferir o patrimônio ou se não vai, se a gestão vai transferir ou não. Depois a gente vai ter que analisar as modalidades empresárias possíveis. E aí a gente entra uma próxima fase, que é a 3, que é a implementação da holding. Escolhido o tipo societário que eu desejo, eu vou escolher o regime tributário, imposto de renda dessa pessoa física ou jurídica, né? Se eu vou pagar o ganho de capital ou não, qual vai ser a opção que eu vou fazer para essa incorporação dos bens, na verdade, para essa integralização do capital social. Vou ter que verificar o imposto de transmissão para os atos entre vivos, ou se eu vou deixar isso num testamento, e aí talvez eu faça, além da holding, um outro tipo de planejamento sucessório e patrimonial. E aí, depois dessa fase 3, nós temos lá a fase 4, que é a fase efetiva da transmissão ou não dos bens que eram da pessoa física para a pessoa jurídica. E aí a gente montou ali, depois daquelas opções, eu tenho que prestar atenção no regime tributário das pessoas físicas e das jurídicas, na questão da própria transmissão, e se eu vou alienar permanentemente ou se não vou alienar. Dito isso, gente, tem a 5ª fase e última, já terminando então a fala, para as questões que eu tenho que atentar durante todo o processo de implementação de uma holding. Regimes tributários já falamos. Se eu tiver atos de alienação, eu tenho que ver se eu vou ter uma cláusula de reversão para esse usufruto de cotas ou não. Eu sei que a gente tem um artigo específico sobre o usufruto de cotas sociais. E aí eu presto atenção lá, falecimento no curso da primeira geração ou da segunda. Qual o momento de revisão desse planejamento dessa holding? Porque a constituição da holding não acaba o planejamento da holding. Preciso fazer protocolo familiar, faço acordos de acionistas ou não faço? Qual o modelo de gestão que eu vou implementar? E com isso a gente tem uma síntese, já coloquei disponível para a professora Daniela esse mapinha mental, esse e-book, aí depois ela avisa como que o pessoal pode acessar. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, um grande abraço aos colegas. Simone, muito obrigada pela sua participação, por a disponibilidade desse material incrível. Depois eu vou comunicar a todos. E também queria avisar que quem está se inscrevendo no site, convidando também as pessoas, estão concorrendo a um sorteio, que são os 2 livros, o tomo 1 e o tomo 2, que é um sorteio que vai ocorrer dia 8 de dezembro. Depois dos 3 lançamentos, vai ocorrer o sorteio. Então, convido a todos e também vou disponibilizar o site depois, que a Simone tá fornecendo aí o material. Muito obrigada, Simone, eu sei que você tem um horário. E vamos passando para a professora Beatriz de Almeida, que escreveu um artigo, Planejamento Sucessório e Autoridade Parental, a desnecessidade de autorização judicial para a venda de bens móveis de filhos menores. É um tema muito também da prática, que as pessoas se defrontam com esse problema. Eu gosto sempre de destacar que esse livro ele tem a capacidade de unificar em uma obra uma qualidade de excelência, não só de teoria, mas também do viés prático, né? E a Beatriz vem dessa vivência. A Beatriz é mestre em Direito Privado pela PUC de Minas. Quem me apresentou ela foi a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, que não está aqui, infelizmente, hoje, mas vai estar nos próximos encontros. Beatriz, passo a palavra para você. Obrigada, Dani. Vou aproveitar meus 5 minutinhos para tentar explicar o porquê desse artigo, porque eu acho que quando a gente explica o nosso itinerário de construção do raciocínio e do motivo que levou à reflexão, fica claro qual que foi o que a gente pretendeu discutir.
em planejamento sucessório, os instrumentos societários sempre vêm como um grande mecanismo. E, frequentemente, a gente vê na prática pais querendo transferir participação societária para os filhos. E a discussão que surge é se, na hora dos filhos venderem essa participação societária, se eles precisariam ou não de uma autorização judicial. Isso porque o Código Civil fala expressamente em bem imóvel, mas a gente vê alguns julgados exigindo autorização judicial para a venda de bens móveis de filhos menores, o que faz com que o planejamento patrimonial, não só sucessório, que se valha desse instrumento, fique um pouco engessado, se o pai precisar de autorização judicial para vender bem móvel. Então, a ideia foi um pouco confrontar esse papel protetivo do Estado, quando a gente fala de criança e de adolescente, e, do outro lado, uma prerrogativa de que o exercício dos pais sempre ou rotineiramente acontece a bem do interesse dos filhos. E, para daí, enfim, feito esse cotejo, chegar à conclusão do que nos pareceu que não precisaria dessa autorização judicial. Os pais podem vender bens móveis dos filhos sem isso, sem a chancela estatal, porque a gente consegue pensar em outros mecanismos, a exemplo de uma ação de prestação de contas que, se no caso prático ficar demonstrado que essa venda não foi feita a bem do interesse dos filhos, o menor depois pode ingressar em juízo para requerer a prestação de contas e, em caso das contas serem mal prestadas, eles vão ter um crédito constituído em favor deles. Então, foi um caminho, não é algo, pela letra fria da lei, nem caberia a discussão, porque a gente não tem essa hipótese, mas a gente tem uma crescente discussão sobre uma funcionalização dos dispositivos do Código Civil que foram inicialmente pensados para bens imóveis, se eles seriam ou não aplicáveis para bens imóveis que crescem em importância. E alguns deles faz muito sentido que sejam, mas esse em especial, o que nos pareceu é que assim, não faria sentido supor que o Poder Judiciário tem mais condições de avaliar se uma venda é ou não benéfica, mais do que os pais. Então, foi nessa linha, um artigo uma discussão bem prática, mas que se buscou um amparo não só teórico, mas histórico, de entender o contexto que esse dispositivo do Código Civil surgiu, que é o 1691, e para construir esse raciocínio da desnecessidade de uma autorização judicial para os pais venderem bens dos filhos menores. Essa ideia, eu agradeço imensamente a Dani, porque é uma honra enorme participar dessa obra, ela é fantástica, o tomo 1 fica na minha mesa no escritório, e o segundo eu tenho certeza que também vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Beatriz, muito obrigada. Como eu falei, é um viés bem prático de situações que acontecem no dia a dia da gente e precisamos fundamentar. A Everilda ainda vai falar, foi interessante que essa fala vem da transição de bens imóveis para móveis, e depois a Everilda vai poder explicar melhor essa transição. Passo em seguida. Muito obrigada, Bia. Esteja à vontade, você aqui também está com horário. Passo a palavra para o querido amigo, que eu fiz um desafio, um artigo escrito que eu vi ali a sangue dele, do professor Eduardo Nunes de Souza, que, como vocês sabem, eu gosto de recortar com os autores, todos sabem que eu troquei uma palavra, conversei sobre o artigo, e essa eu acho que é a característica e o sucesso dessa obra, que é o Arquitetura. E assim eu fiz, porque o Rodrigo tem o livro dele, né, sobre enriquecimento sem causa. Eu falei, eu quero isso no livro, como a gente pode aplicar planejamento, colação, e deixei ele e o Eduardo bem saia justa, mas saiu um artigo maravilhoso e que eu vou passar a palavra para ele. O Rodrigo é
é mestre em Direito Civil pela Universidade do Rio de Janeiro, pela UERJ. Eu estou falando de uma forma sucinta, e também já é doutor, né? Não, doutorando, falta a tese. Da UERJ, né? Em Direito Civil. Bem, o artigo deles é Aplicações da Disciplina do Enriquecimento Sem Causa no Planejamento Sucessório. Acho que vai ser um artigo muito enriquecedor também para a obra, e passo a palavra para você, Rodrigo, fique à vontade. Muito obrigado, Dani. Eu aproveito para saudar todos os nossos amigos que estão aqui presentes, boa tarde a todos. Agradeço imensamente a nossa coordenadora, a professora Daniela Teixeira, por esse convite. O Arquitetura é um sucesso absoluto, então fiquei muito feliz mesmo pela oportunidade de participar. Agradeço também ao professor Eduardo Nunes de Souza por me acompanhar nesse artigo e em todos os demais projetos acadêmicos. Muito obrigado mesmo. E transmito aqui também brevemente meu abraço para os demais amigos que estão presentes nos assistindo ou aqui nesse painel. Fico muito feliz por estar aqui, com muita saudade de vocês. Então vamos trocar algumas ideias sobre o lançamento do nosso tomo 2 do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Como a nossa coordenadora adiantou, a ideia do nosso artigo sobre enriquecimento sem causa e planejamento sucessório foi, na verdade, um desafio. Foi um autêntico desafio que a Daniela suscitou. Perguntou, bom, a gente vê muitas pessoas falarem em enriquecimento sem causa em matéria de sucessões. Então, como que a gente consegue tratar disso de um jeito técnico e que faça sentido à luz de uma preocupação com o planejamento sucessório? Bom, então nós nos lançamos ao desafio e a gente, no final, concluiu por uma divisão do raciocínio e do texto, naturalmente, em dois grandes blocos, ou dois grandes momentos. Num primeiro momento, a gente analisou a invocação da ideia de vedação ao enriquecimento sem causa naquela controvérsia clássica sobre colação. E essa é uma controvérsia que todos nós conhecemos. Qual deve ser o marco temporal relevante para fins de apuração do valor dos bens doados, né? Na hipótese em que o autor da herança também tenha feito doações em vida. Então, deve ser o momento da liberalidade ou o momento da abertura da sucessão, com toda aquela complexa sucessão de diplomas legislativos. O Código Civil adota uma posição, e aí o Código de Processo Civil outra, aí o Código de 2002 adota outra, até que o CPC de 2015 adota outra, enfim. O foco aqui não é nem discutir exatamente essa controvérsia, mas ver como que a ideia de vedação ao enriquecimento sem causa, curiosamente, é invocada por ambas as correntes. E foi essa a nossa constatação. Ambas as correntes invocam a ideia de vedação ao enriquecimento sem causa para sustentar que ou os bens deveriam ter o seu valor apurado com base no momento da data da liberalidade, outros com base no momento da abertura da sucessão, e sempre um dos argumentos é sob pena de se configurar enriquecimento sem causa. Bom, essa foi uma primeira constatação. E aí, partindo disso para uma análise mais crítica, nossa conclusão foi de que o Instituto da Vedação ao Enriquecimento sem Causa, por si só, não é capaz de responder em tese sobre qual deve ser o marco temporal relevante. Então, essa primeira conclusão é uma conclusão um pouco mais chata, assim, menos empolgante, que esse instituto normalmente é invocado de um modo pouco técnico, ou pelo menos de um modo delicado, porque, em tese, qualquer dos marcos temporais teria aptidão a justificar a disciplina da colação. E aí nós só falaríamos em enriquecimento sem causa caso esse marco fosse desrespeitado e, portanto, se configurasse um enriquecimento injusto por algum dos herdeiros. Ou seja, a ideia de vedação ao enriquecimento sem causa, em tese, não dá resposta para a gente sobre qual dos marcos temporais deveria ser adotado para fins de colação. Bom, então essa foi a primeira conclusão. E aí, num segundo momento, em segunda parte do texto, nós, insatisfeitos com a conclusão, que na verdade é uma conclusão meio que negativa, nós buscamos investigar hipóteses em que a ideia de enriquecimento sem causa poderia ser efetivamente e tecnicamente invocada no contexto das sucessões e especificamente do planejamento sucessório. E aí o que nos ocorreu é que faria sentido, e já adiantando a conclusão, dando um spoiler, faria sentido cogitar de enriquecimento sem causa em determinadas situações em que uma pessoa que venha a ser herdeiro, né, posteriormente, essa pessoa recebe uma doação inoficiosa, e aí, a partir dessa doação que ela recebeu, ela passa a extrair vantagens econômicas. E aí, por exemplo, o herdeiro, originalmente donatário, recebe um imóvel em doação e passa a oferir aluguéis a partir da exploração daquele bem.
ou então um sócio que passa a extrair dividendos em razão da sua participação numa sociedade, ou o herdeiro que passa a extrair rendimentos de uma certa aplicação financeira. E aí o que a gente percebeu? Quando, no contexto da análise da legítima e dos demais critérios, a gente conclui que existe uma patologia nesse tipo de situação, não basta o herdeiro devolver ao monte o bem in natura, ou seja, aquele bem que ele recebeu, com o qual ele foi contemplado por força de doação, porque os rendimentos extraídos a partir daquele bem que ele não deveria ter recebido, então os rendimentos extraídos a partir desse bem podem configurar um enriquecimento sem causa. Aí sim, um enriquecimento sem causa, porque se a pessoa não tinha um título jurídico que justificasse aquela transferência patrimonial, ela também não poderia extrair vantagem econômica daquele bem. E isso conduziria a um raciocínio da figura que nós denominamos de lucro da intervenção. Nós, no sentido de a doutrina que se ocupa desse tema. O lucro da intervenção é uma modalidade de enriquecimento sem causa que consiste basicamente em extrair vantagem a partir da exploração ilegítima de um bem alheio. E, curiosamente, é isso que aconteceria nessas situações patológicas em que o herdeiro é beneficiado por uma doação, mas a doação é inoficiosa. Então, ele tem que devolver, no final das contas, tanto o bem que ele tinha recebido, quanto os rendimentos econômicos que ele extraiu daquele bem. E agora, finalmente, a guisa de conclusão, Dani, a grande ressalva que a gente faz ao final do texto é de que a constatação de enriquecimento sem causa não significa que, necessariamente, esse herdeiro vai ter que devolver 100% dos rendimentos auferidos. Porque, em alguma medida, é possível que essas vantagens tenham decorrido do seu próprio esforço, do seu próprio labor, seu trabalho, o seu mérito. E aí, nessa extensão, o enriquecimento teria causa justamente no trabalho, ou no mérito daquela pessoa. Só na medida do que fosse sem justificativa, sem causa, portanto, é que deveria haver a restituição. Bom, esse é um spoiler aqui, uma breve apresentação do nosso texto. Agradeço novamente a nossa coordenadora e muito sucesso a esse tomo 2, ao tomo 1. Obrigada, Rodrigo, e valeu pelo spoiler para poder passar a ideia exata. Bem, passo agora para a próxima autora, Silvia Mazargão, que escreveu esse artigo junto com a Eleonora Matos. É o artigo que é a imprescindível análise jurídica das relações familiares e as providências correlatas ao direito de família como pressupostos de um planejamento sucessório eficiente. Eu fiz uma recente live com ela e no Arquitetura em Pauta, né? E nós demos um nome bem mais simples para isso, né? Fase pré-planejamento, como é que foi? Instrumental. Pré-instrumental, exatamente. E foi ótima, está lá no IGTV, também no meu canal do YouTube, se quiserem assistir a palestra. E a professora Silvia também palestrou no último congresso do Arquitetura, em julho, sobre essa temática. Silvia, a palavra é com você. Muito obrigada. Daniele, eu que agradeço, já aqui desejando uma boa tarde a todos e a todas, muito honrada com a minha participação, não só aqui nesse lançamento, como no livro, que realmente é referência para quem trabalha e para quem estuda planejamento sucessório, é obra referência, quem não conhece, não faz e não trabalha com planejamento, impossível, realmente. Pegando aqui um pouquinho carona no que a Bia falou, beijo, Bia. Acho que a ideia do porquê que a gente escreveu um artigo é bastante relevante, porque a nossa participação também está voltada um pouco com a questão prática, né, do planejamento. Quando a gente recebe o planejador no escritório para fazer todos os instrumentos que todos já trazem, até alguma bagagem, eu quero fazer uma holding, eu quero fazer um testamento, já vem com o próprio planejador já vem com as ideias mirabolantes que já ouviu em algum lugar. O que mais nos traz de preocupação é que as pessoas estão esquecendo a participação elementar do familiarista nessa fase, que é a análise pré-instrumental ao planejamento. Nós hoje temos uma realidade no Brasil que os números são defasados, porque nosso último censo é de 2010, mas que já mostra a necessidade de que todos
os atos de planejamento pensem na realidade de uma família transformada. Então, por exemplo, quase 11 milhões de famílias num ambiente de 69 milhões de famílias já são resultados de recasamentos, que trazem muitas vezes questões anteriores, então ligadas à existência de filhos de uma relação anterior, a existência de uma partilha de bens que não foi feita adequadamente no momento anterior. Então, há questões todas ligadas, por exemplo, à relação entre enteados e madrastas e padrastos, relação de socioafetividade. Então, a nossa ideia foi trazer para o artigo uma análise de todas as situações de conjugalidade, de parentalidade que eventualmente possam trazer implicância ao planejamento. Porque muitas vezes a gente faz orientação e faz sugestões para instrumentalizar com doações, com antecipação de legítima, com adequações de determinados bens para determinados herdeiros, e que isso, se não houver uma análise anterior à situação familiar do planejador, pode trazer implicações irreversíveis depois, quando for se concretizar. É importante que a gente leve em consideração... Para isso, nós construímos no artigo algumas situações práticas com respostas e ferramentas instrumentais para que elas fossem aplicadas à resolução desses problemas, e aí sim se seguisse com a intenção de algo mais factível e pleno quando se fala em planejamento. Sempre pensando que o tronco do planejamento é o planejador, mas ele tem ramos que também precisam ser analisados. Então, filhos maiores, filhos menores, netos, é preciso que se veja como um todo, e essa análise antecedente à instrumentalização é absolutamente imprescindível para que o planejamento seja efetivo. Então, vou encerrar aqui para também não passar todos os instrumentos aí que a gente sugere no artigo, repetindo mais uma vez que estou extremamente honrada, Daniele, e muito feliz com o sucesso do seu livro, que é merecedor, porque é realmente referência no que se propõe. Obrigada, querida, um beijo, um abraço para todos e todas. Eu que agradeço, Silvia, e realmente não tem como se começar um planejamento sem essa fase essencial que a Silvia fala, da qualificação, da análise, da instrumentalização. Não é só essa análise, é ter que tomar as providências necessárias para poder se iniciar um planejamento com segurança, dentro do possível, de uma segurança jurídica. Bem, passo a palavra para a Marina Cardoso, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Marina, muito obrigada. Nós também fizemos uma live recentemente sobre o tema, também está lá no Em Pauta. A Marina, o convite para esse artigo veio em função de uma live dela com a Silvia, bem no auge da pandemia. Eu disse, eu quero isso na arquitetura, e fui falar com a Marina, e ela escreveu. O Rolf está desesperado, querendo as citações, que ele está fazendo uma referência à Marina, e ele fala, já tem o número da página, e eu disse para ele que assim que tivesse, eu passaria para ele. Bem, Marina, seja bem-vinda. O artigo da Marina chama Os Mecanismos Existentes para o Combate à Fraude Patrimonial, seja no divórcio, na dissolução da união estável, como em decorrência da morte também. Marina, a palavra é com você. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço a Daniele pelo convite da live para escrever. É sempre muito bom poder dividir, e talvez um pouco a nossa experiência. Aliás, um pouquinho antes de entrar, entrei atrasada, estava numa reunião e fiz um pouco simultânea com a nossa live sobre planejamento. E, claro, quando o planejamento patrimonial, sucessório, né, e tributário, ele é feito com viés de boa-fé, claro, ele é muito, né, tem muitos benefícios e tem que ser utilizado, e falava na reunião que antecedeu aqui nosso encontro, que sempre tem que ser feito com especialistas, que ninguém sabe tudo de todas as áreas, é importante cada um ter, né, a importância de um tributarista, de um societário, do comercial, para realmente conseguir proteger e, ao final, ter eficácia esse planejamento. Mas, como nem sempre, no final, o planejamento ele é feito com esse viés de boa-fé, me coube aqui falar um pouco desses mecanismos para tentar desfraudar ou talvez evitar essa desproporção ao final numa partilha, até porque nem sempre a escolha do regime de bens, o casamento ou das relações estáveis, eles são conversados, e ao final então gera realmente uma fraude, onde a gente mais vê a fraude no divórcio, na dissolução da união estável. Então, no artigo que eu escrevi, eu falei um pouco da partilha de bens, a partilha judicial, e falei um pouco também dos tipos de fraude, as fraudes mais conhecidas. Obviamente que eu não pude falar de todas, porque a fraude ela enriquece, ela é criada, ela
ela é inovada a cada dia, muito mais do que os mecanismos que nós temos do combate. Então, falei do mau uso da pessoa jurídica, falei um pouco do mau uso, inclusive, da pessoa física, que é mais barato, do uso da previdência privada, e depois entrei nos instrumentos de combate a essa fraude, que tem lá o arrolamento de bens, os ofícios para algumas instituições, alguns que não são muito conhecidas, como o SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentação Bancária usado na Justiça Federal, que, muito embora tenha uma resistência da Justiça Estadual, acho que a gente tem que insistir, assim como também no CCS, na Superintendência SUSEP, porque se nós não insistirmos, nós nunca vamos conseguir inovar. E se o combate à fraude é o combate à fraude, tanto na Justiça Federal, tanto na Justiça Trabalhista, também tem que ser usado no direito de família, até porque é na família que as pessoas criam seu caráter e se fraudam dentro, interfamílias também vão fraudar nas outras relações pessoais. Falei um pouco também da necessidade de um juiz proativo na investigação da fraude, porque o juiz ele fica muito apegado às formas do processo, e é lá meu sogro, o doutor Cândido Dinamarca, que eu morro de orgulho de dizer que é meu sogro, e eu falo que sou puxa-saco sim. Ele falava isso já lá em 86, da necessidade da instrumentalização do processo. E, ao final, eu coloquei a sugestão da aplicação da pena de sonegados nas partilhas de divórcio, não só na partilha sucessória, porque partilha é única, e o Código de Processo Civil fez uma remissão a outro contexto normativo para não precisar falar de todas as regras do direito sucessório. Então, está escrito, disse assim, as partilhas que não forem resolvidas consensualmente, far-se-á nas regras do inventário. Então, aplica-se apenas de sonegados, porque toda partilha é uma partilha independente de origem, só está lá no livro do direito sucessório, porque foi a morte que ensejou a necessidade de partilha de bens. E quem tiver mais curiosidade, compra o tom, que está impressionante. Muito obrigada. Eu agradeço, Marina, e é interessante, assim, o livro, ele repete, né, o mesmo formato do tomo 1, que é o eixo 1, eixo 2, eixo 3. O eixo 2 são características do momento patológico, né, e aproveito a Maici que fazer um elogio, que ele trabalhou arduamente comigo desde a primeira edição do Arquitetura, e trabalhou, desenvolveu, e esse nome, inclusive, Momentos Patológicos, foi ela que me sugeriu, e sempre é uma parte menor do livro, né? Porque eu sempre fico, tem simulação nesse, tem agora o enriquecimento, tem o da Marina de fraude, e lembrando, planejamento sucessório é planejamento sucessório que se visa fraudar, isso não é planejamento sucessório, isso é fraude, e é exatamente, até linkando com a fala do Rodrigo, que você pode cair em situações de enriquecimento sem causa, sem má-fé, pode ocorrer por uma valorização ou desvalorização do bem, uma doação inoficiosa que não teve aquela má-fé naquele sentido. Então, muito obrigado, Marina. Passo a fala para o Rafael Cândido, mestre e doutorando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma alegria muito grande de trazer o Rafael, porque eu digo e tenho explicitado em posts e em falas minhas que o tomo 2, como o tomo 1 também, eu tinha do Zeno, do Pará, ao Rio Grande do Sul, ao Rolf, e nesse também eu também trago do Amazonas ao Rio Grande do Sul, passando pelo Nordeste e encampando o entendimento e buscando pessoas realmente experts no assunto. O Rafael tem a dissertação dele de mestrado, um livro publicado, artigos, como sou também Carlos Edson do Rego Monteiro Filho, e sobre a temática. O Rafael, o artigo dele é o Pacto Sucessório como instrumento de planificação da herança. Eu fiz recentemente também uma live com ele, lá na OAB do Amazonas. Eu passo a palavra, muito obrigada, Rafael, passo a palavra para você, e muito obrigada. Olá, Daniele, boa noite a todos. Para mim é uma honra participar desse livro, né, já de amplo sucesso no seu tomo 1.
E, bom, agradeço a Daniele pelo convite, mais uma vez. E o tema do nosso artigo é o Pacto Sucessório como instrumento de planificação de herança. Bom, nós narramos nesse artigo, inicialmente, introduzimos com esse anseio pela ampliação da autonomia privada no fenômeno morte. Isso é algo inovitável, irrefragável, né, e flagrante. Tanto é que o tomo dedicado aí ao planejamento sucessório, ele dá conta disso, ele revela, ele prova isso. E iniciamos também a exposição falando dos obstáculos ao planejamento sucessório, que nada mais são reconhecidos pela doutrina que a legítima e a proibição dos pactos sucessórios que vem previsto no artigo 426. Lembrando que o pacto sucessório, como todos sabem, tem o seu traço característico da irrevogabilidade para diferenciá-lo do testamento, até porque é um contrato e ele culmina na sucessão pactícia, numa sucessão contratual. O interessante nesse artigo é que a gente tenta fazer brevemente, né, a gente tenta extrair, a linha dele basicamente tenta extrair uma tendência moderna sobre esse tema, porque nós conseguimos identificar que nos países de tradição proscritiva, nos países em que tradicionalmente se previa uma regra proibitiva dos pactos sucessórios, eles paulatinamente vêm flexibilizando essa regra, trazendo hipóteses de exceção ao pacto sucessório. E o exemplo mais recente dessa flexibilização ocorreu na Bélgica, em 2018, em 1º de setembro de 2018. E aí nós fazemos uma breve apanhado disso, mas nada muito profundo, até porque não é esse o objetivo do artigo analisar o direito estrangeiros, mas apenas para apontar a direção. A direção que a gente vê de uma ampliação da autonomia privada a partir também de uma flexibilização dos pactos sucessórios. Passa-se em seguida a fazer uma análise crítica desse regime comum de nulidade, até porque o pacto sucessório ele pode ter várias manifestações, né? Daí se classificam em pacto institutivo, renunciativo, dispositivo. E esse regime comum de nulidade ele acaba por impedir um estudo mais aprofundado do tema e a análise, né, das razões da proibição nessa perspectiva mais isolada, mais atomística, digamos assim, a partir de cada hipótese, cada situação de manifestação dos pactos sucessórios. E aí o artigo, a gente finaliza ele com as potencialidades do pacto sucessório como instrumento de planejamento da herança. E aí falamos de alguns exemplos, abordamos aí de forma mais aprofundada desses exemplos, da renúncia em favor de um herdeiro vulnerável, por exemplo, uma renúncia prévia à herança, obviamente, uma renúncia a uma herança não aberta, uma renúncia à herança do cônjuge, como nós já analisamos em um outro artigo, até o professor Rolf Madaleno também já explorou esse tema, dentre outros professores. E também, aí até na linha do que o professor Rodrigo da Guia falou, a fixação do preço a colacionar. A colação, como nós sabemos, para quem milita na área de sucessões, ela é um grande entrave à resolução de inúmeros inventários, porque tem essa celeuma acerca do valor adequado a se colacionar, e ainda tem essa discussão acerca dos benefícios que o herdeiro teve a partir da exploração econômica do bem recebido em antecipação de herança, e um pacto sucessório que viesse a fixar o preço a colacionar antes da abertura da sucessão, com a participação da autor da herança, poderia viabilizar num futuro, né, uma melhor andamento, uma diminuição dos obstáculos de um inventário, de uma sucessão. E, por fim, a doação intergeracional, a doação de avô para neto, com imputação na legítima do filho, a fim de equilibrar os troncos. Então, esses são alguns exemplos, nós falamos de alguns outros no artigo, e o objetivo dele, portanto, é trazer o pacto sucessório como um instrumento interessante à planificação da herança, muito embora haja na nossa legislação essa proibição irrestrita prevista no artigo 426, que no caso concreto, eventualmente, à luz da Constituição, pode vir a ser flexibilizado, como alguns autores defendem,
mas que nós não exploramos essa questão constitucional do artigo 426. Apenas suscitamos a discussão do pacto sucessório como um interessante instrumento de planificação da herança e das suas potencialidades. Obrigado, Daniele. Agradeço a editora Fórum mais uma vez. Muito obrigada. Esse tema teve na fala do professor Tepedino, na abertura do primeiro congresso, teve na fala do Mário Delgado e também no caso de oposição do João Aguirre, né, contra a vedação da flexibilização do 426, um assunto super atual. O professor Rolf vai falar sobre o tema agora nesse congresso, tem artigo sobre, como o professor Daniel Bucar, ele também tem um artigo no livro da professora Ana Carolina Brochado, Contratos no Direito de Família e Direito das Sucessões, sobre a possibilidade de caso de renúncia, uma temática super de ponta, né, na frente desse direito das sucessões, que precisa viver mais essa questão da autonomia. Bem, nós vamos fazer uma pequena mudança na programação aqui, vamos passar ao professor André Arndt Ramos, que escreveu um artigo junto com o professor Gabriel Schumann. O André é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, meu colega também, como o Rafael, do Max Planck, lá da Alemanha, de Hamburgo, e foi lá que, mais ou menos, alinhavamos esse convite, depois em outros contatos, mas a origem foi essa temporada lá no Max Planck, e eles escreveram um artigo que chama Planejamento Sucessório, Direito Imobiliário, Imóveis, Herança e Dívida de Condomínio. Bem, André, muito obrigada pela sua participação, dá um abraço no Schumann. Lembrando a todos que quando o artigo é em coautoria, a gente teve que pedir para um dos autores representarmos. Nós somos 40 artigos, dividido em 3 dias, já somos 13, e só por isso tem 5 minutos para cada autor. Bem, André, a palavra é com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Uma boa tarde a todos os amigos e amigas que contribuíram para o segundo tomo desse já clássico Arquitetura do Planejamento Sucessório. Quero cumprimentar, antes de tudo, a amiga Daniele Chaves Teixeira pela primorosa organização da obra e por seu estrondoso sucesso, bem como pela oportunidade de ele me fazer presente nos 2 tomos. No primeiro, desde a segunda edição, com um texto solo, vamos dizer assim, sobre a invalidade da partilha feita em vida, e no segundo, agora, com essa reflexão elaborada em conjunto com um amigo e colega de Universidade Positivo, o professor Gabriel Schumann, sobre algumas intersecções entre a sucessão e o direito imobiliário. Num resumo muito resumido, para honrar esse limite de 5 minutos, o texto aborda 3 pontos importantes. O primeiro ponto importante diz respeito à transmissão da dívida condominial aos herdeiros por força da herança. Afinal, a SESIN, tão pertinentemente criticada pelo amigo Daniel Bucar, importa a transmissão ipso iure de bens e direitos do autor da herança aos seus sucessores quando do evento morte. E as dívidas condominiais, por sua vez, integram obrigações propter rem, quer dizer, obrigações que circulam com a titularidade dos direitos sobre determinados objetos, de modo que temos aí um problema. Se temos uma transmissão ipso iure da titularidade, embora não registrada, há também, ou haveria também, a transmissão, pela mesma razão, do débito ou da dívida condominial. Alguém poderia objetar lembrando o artigo 1997 do Código, que diz: a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha só respondem os herdeiros na medida das forças da herança, né? Cada qual em proporção da parte que lhe coube. Mas seria imediatamente retorquido um argumento fundado na natureza da própria renda da dívida condominial, atrelada, portanto, à titularidade da cogra, no entender do próprio superior todos os cotitulares. Assim, durante o inventário, o espólio responde pelas dívidas. Concluída a partilha, a despeito da definição do quinhão de cada herdeiro, diante da natureza própria renda dívida condominial e da solidariedade passiva dos cotitulares assegurada pelos tribunais, conclui-se que o débito condominial por inteiro poderá ser cobrado de qualquer dos herdeiros, sendo, contudo, certo que o herdeiro que pagar em excesso ao seu quinhão poderá regredir em face dos demais. O segundo ponto do texto se refere ao problema da dívida condominial diante do uso exclusivo do bem por um herdeiro.
A raiz dessa preocupação está na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema de repetitivo 886, o qual prestigia a posse inequivocadamente conhecida como um critério para aquilatar a legitimidade ativa, a legitimidade passiva em execuções de dívidas condominiais. Alguém poderia aqui dizer, ei, o tema 886 se refere apenas ao compromisso de compra e venda, mas seria também imediatamente objetado com a demonstração de que o STJ referenda a primazia da posse sobre a propriedade em incontáveis outras searas, inclusive na familiar, no tocante ao uso exclusivo de coisa comum não partilhada, e como se sabe, os ritos do inventário e do divórcio têm sobreposições importantes, mas não só, também na ambiência sucessória, já que o próprio Superior Tribunal de Justiça admite até mesmo a uso capião em face de coherdeiros. Quer dizer, a posse, de fato, tem uma importância superlativa, assim como tem em matéria de dívida condominial nesta seara sucessória. A partir desses e outros argumentos desenvolvidos no corpo do texto, concluímos que deve ser reconhecida a possibilidade de direcionar a cobrança ao herdeiro que dela faz uso exclusivo. Contudo, a questão não se encerra por aqui, porque é necessário levar em conta que o uso exclusivo do bem impõe o pagamento de aluguel na proporção da fração dos demais herdeiros, o pagamento do condomínio pelo uso exclusivo, etc. Mas não justifica que sejam pagas integralmente as despesas extraordinárias do condomínio. Mais um problema precisa ser levado em conta por aqueles que se aventuram nesse mundo do planejamento sucessório. Finalmente, o nosso capítulo problematiza a solução mais comum na generalidade dos planejamentos sucessórios, ou pelo menos a que me parece ser a mais comum, que é a doação com reserva de usufruto, que pode ser fonte de problemas bastante sérios no tocante às dívidas condominiais. A razão, para tanto, é singela e começa pela constatação já referida de que a posse é o critério decisivo para a atribuição do débito condominial. No caso da doação com reserva de usufruto, quem exerce a posse é o usufrutuário. O direito que ele tem sobre a coisa, contudo, é impenhorável, a teor do artigo 1393 do Código Civil, ou mesmo que não fosse pelo 1393, seria caso o imóvel servisse para a residência do donatário. Ele não é, afinal, titular, propriamente dito, do bem. O crédito condominial, por consequência, ficaria na berlinda. Acontece que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar outros casos relativos a cotas condominiais, tem se posicionado em prol da satisfação do crédito em detrimento do proprietário, inclusive quando o proprietário não exerce posse. Especificamente no âmbito das doações com reserva de usufruto, esse reposicionamento do STJ pode importar consequências imprevistas. Isso porque o resguardo do direito do regresso ao proprietário que paga a dívida condominial frente ao possuidor inadimplente desaguaria, no fim e ao cabo, em crédito do espólio frente ao donatário. E a dívida do sucessor, salvo vontade majoritária de imputação dela ao seu quinhão, será partilhada entre todos os herdeiros, como manda o artigo 2001 do Código Civil Brasileiro. Isso sem que se cogite, é claro, e sempre precisamos ressalvar isso, de eventuais e inevitáveis desavenças concernentes à colação e ao valor a ser atribuído e considerado para efeito de conferência. Quer dizer, um resumo hiper resumido, assim como em todo o restante da obra, nós procuramos trabalhar com as agruras, com os desafios do planejamento sucessório e acusar alguns aspectos problemáticos que juristas teóricos e práticos não podem deixar de observar ao atuar nessa área. Mas munidos desses dois tomos, nossa arquitetura estão, sem dúvida, muito bem equipados, muito bem aparatados. Muito obrigado pela oportunidade, professor, especialmente por ter invertido a nossa ordem de fala. Microfone. André, muito obrigada. Espero ter atendido aí a demanda. Muito obrigada, agradece ao Gabriel também, e por estar mais uma vez no Arquitetura em uma coautoria. Aproveito para chamar a Elisa. Elisa, que, olha, gente, eu comecei a escrever a minha tese de doutorado, entrei no doutorado em 2012 e saí em 2016. Um dos poucos artigos que tinham, na época, publicados, era da Elisa. Inclusive, ela está tanto no meu livro, na minha tese, como está no planejamento e está na arquitetura. Então, ali, Elisa é pioneira, junto com o Rolf Madaleno, de estar falando sobre planejamento sucessório. E eu fiz um resgate aí com ela,
Foi um convite super em cima da hora, depois que ela tinha já defendido a tese dela, e que bom que deu certo, ela está participando dessa obra, como também participou do congresso em julho, sobre a temática, que é o artigo dela, que é a tutela como instrumento de proteção sucessória de crianças e adolescentes. É importante destacar que muitas vezes as pessoas só acham em planejamento sucessório questões patrimoniais, né? Mas só que, às vezes, para a gente dar tutela existencial, você precisa organizar o patrimônio para poder viabilizar essa proteção, né? Então, eu gosto sempre de estar fazendo esse destaque, passo a palavra e, mais uma vez, muito obrigada, Elisa, por estar nesse projeto junto comigo. Tinha esquecido de ligar o microfone. Daniele, muito obrigada. Você sabe que é sempre um enorme prazer participar de projetos em conjunto, projetos organizados por você. Então, conte sempre comigo. E, na verdade, não fui só eu até estava lembrando disso, porque eu fui rever o artigo, fomos eu e a Lilibete Azevedo, assim, as primeiras. E, ao longo do tempo, eu acho que eu acabei seguindo um grande conselho da professora Ana Carla Ramarchuk, que eu lembro que ela me falou várias vezes para que eu aproveitasse um pouco mais da minha experiência profissional. Então, acho que atualmente eu pretendo não, né? Estou aí ainda envolvida com o direito das sucessões e com certeza ainda muito envolvida e muito apaixonada pelos estudos de planejamento sucessório, mas por conta das minhas outras carreiras, eu acabei buscando um pouco mais o estudo, me aprofundar nos estudos sobre direitos existenciais ou direitos não patrimoniais, que tem sido aí o meu enfoque nos últimos anos. E o texto que eu escrevi, que eu convido todos e todos para ler, se refere ao uso do instrumento da tutela de crianças dentro do planejamento sucessório. Eu tenho muita convicção, até porque já conversei muito com a Daniele, com todos esses autores maravilhosos que estão aqui, e um dos itens muito comuns na fala deles é uma preocupação das pessoas que desejam fazer o planejamento em relação aos seus filhos. Quando nós estamos tratando de filhos adultos, a gente tem dispositivos patrimoniais muito mais avivados, né, muito mais presentes para que a gente organize. Mas me parece que um campo pouco explorado, é por isso que eu tenho escolhido ele para escrever, é sobre o uso do planejamento sucessório para a proteção de crianças menores, propondo, assim, que instrumentos de tutela sejam utilizados para que pais articulem, nomeiem, indiquem para nomeação os tutores dos seus filhos, para que eles possam, de alguma forma, contribuir, caso eles estejam falecidos, nos cuidados dos filhos depois das suas mortes, e que eles também ofereçam diretrizes para esses cuidados e também diretrizes para o controle judicial dessa tutela, preservando, assim, buscando ao máximo a preservação desse contato, dessa memória afetiva e, acima de tudo, desse dever de parentalidade que, às vezes, a vida física não permite que continue, mas que, com certeza, nós, como seres humanos, queremos postergar e saber que nós fizemos o possível e o melhor dentro das nossas famílias, dentro das nossas responsabilidades. Então, eu convido aí a todos, não vou dar mais spoiler, eu espero muito que vocês gostem. Não, com certeza, Elisa, muito obrigada por sua participação, por aceitar um convite tão em cima da obra, mas eu faço questão, dentro da química, do arquitetura, fazer essa mistura de artigos patrimoniais, da prática e também de tutelas existenciais. Bem, passo em seguida, acho que a Carla já está, não sei se a Carla está, eu estou vendo, se ela tiver, Carla, você pode abrir seu vídeo? Então, podemos passar para Maici. Maici Colombo, mestre em Direito Civil pela UERJ, ela é especialista
especialista em Direito Civil também pela UERJ, em parceria com a ASP. Eu conheci a Maici nesse curso de especialização em São Paulo e hoje doutoranda da USP, professora da UFRJ e grande amiga e parceira. Ai, a Carla está aí. Carla, você quer falar? Eu comecei, não te vi, comecei a apresentar a Maici. Não, pode continuar com a Maici, eu falo depois dela. Aí você fala em seguida, tá, joia? Bem, obrigada, Carla. A Maici escreveu trocou ambas ideias também sobre o tema, né? E ela escolheu um tema desafiador, que é sobre a deserdação, né? E nesse momento assim muito de autonomia, a gente fica estranhando um pouco o tema, mas está excelente o artigo, chama Deserdação como Instrumento de Planejamento Sucessório. Maici, muito obrigada por toda a sua participação intensa, né, na arquitetura, na organização. Meus agradecimentos são contínuos e passo a palavra para você fazer um teaser aí sobre o seu artigo. Em seguida, passo para a Carla. Carla, desculpa. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, registro meu agradecimento à professora Daniele, que, como já mencionou, aí temos uma longa história acadêmica, né, desde a especialização na carreira acadêmica, então tenho o maior carinho, muito obrigada e parabéns também por ter arquitetado toda essa obra, desde o tomo 1, do começo, né, do Arquitetura do Planejamento Sucessório, e hoje já estamos aí no tomo 2, sempre com a obra crescendo e sempre com uma qualidade tão grande. É uma honra imensa poder participar desse projeto. E, bom, iniciando já o meu trabalho, o meu artigo foi sobre a deserdação, e foi também uma continuação, de certo modo, ao estudo que eu já havia iniciado, junto com a professora Daniele, no tomo 1, que tratamos justamente do princípio da intangibilidade da legítima, que é um princípio bastante polêmico ainda no direito sucessório, embora seja um princípio cardeal do direito sucessório no nosso direito brasileiro atualmente. Então, aos herdeiros necessários cabe de pleno direito à legítima. Os herdeiros necessários são aqueles que estão lá descritos no artigo 1845 do Código Civil, os descendentes, ascendentes e cônjuge. Com relação ao companheiro, nós nem temos tempo aqui para desenvolver, mas já fica também a sugestão dos artigos que temos tanto no tomo 1 quanto no tomo 2, no tomo 1 da professora Marília e da professora Luciana, agora em breve também teremos no tomo 2 do professor Conrado, para tratar especificamente da situação do companheiro, que também traz inúmeras dúvidas a respeito. E a questão que eu abordei, que eu me propus a trabalhar, é justamente com relação àquele cliente ou àquela pessoa que muitas vezes saber que deve respeitar o princípio da intangibilidade da legítima por ter herdeiros necessários, fica um pouco chocado, um pouco inconformado, justamente porque às vezes as famílias têm lá seus dissensos e o pai, a mãe, o filho não quer deixar para o pai, enfim, existe algum não desejo aí de se deixar, algum inconformismo com esse direito à intangibilidade da legítima do herdeiro necessário. E como também já tem sido falado até aqui nesse nosso webinar, o planejamento sucessório, ele é justamente a escolha dos melhores instrumentos para se alcançar a vontade do autor da herança, mas sempre de uma forma lícita e de uma forma ética. Então, é importante que a gente saiba dos instrumentos adequados, justamente para saber qual é o cabimento possível diante dessas situações. Então, quando um cliente deseja, por exemplo, afastar o herdeiro necessário, é importante dominar o instituto próprio do direito sucessório, que serve a esse fim, que é justamente a deserdação. Então, o primeiro passo do profissional que vai assistir um planejamento sucessório nesse sentido, nesse contexto, vai ser estudar o instituto da deserdação, se debruçar sobre as hipóteses de incidência para verificar se é o caso de se servir desse instituto ou não, ou se de fato ali o que teremos vai ser uma liberdade testamentária restrita à metade disponível do autor da herança.
Então, eu me debrucei também sobre os aspectos procedimentais e processuais, e digo procedimentais e processuais porque não basta viabilizar-lhe por meio de uma cláusula testamentária a deserdação, e essa cláusula testamentária deve ser motivada, como também após a abertura da sucessão é necessária uma ação confirmatória de motivos para se averiguar a veracidade dos motivos do autor da herança invocados nessa cláusula testamentária. Enfim, então são várias as questões aí que envolvem a deserdação, e sempre reforço, para um planejamento ético, lícito, é importante que a gente saiba as hipóteses cabíveis para o afastamento do herdeiro necessário, se for o caso, lançar mão do Instituto da Deserdação. É isso, então agradeço mais uma vez e devolvo a palavra à professora Daniele. Obrigada. Eu que agradeço, Maici, muito obrigada pela sua participação, e já passo em seguida para Carla Moutinho, que escreveu um artigo junto com o Gustavo, né, Gustavo Andrade. A Carla é mestre e doutora pelo UFPE, e o artigo é Planejamento Sucessório e Questões Existenciais, a representação mista como alternativa ao testamento vital. Carla, super obrigada. Agradeço também ter trocado aí com o André, que ele estava com horário. Passo a palavra para você. Muito obrigada. Bem, boa tarde, tarde e noite, né? Quase chegando na noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer à professora Daniele por esse convite, porque eu acho que esses livros, agora já o segundo, do Planejamento Sucessório, é um sucesso, foi uma sacada muito boa que você teve. Então, assim, é uma marca que vem para ficar, essa sua marca do planejamento sucessório, e fazer parte dela, contribuindo academicamente, é realmente uma honra, uma alegria para mim. E está ladeada aí por grandes nomes, grandes colegas da academia também, tanto do tomo 1 como do tomo 2. Esse artigo eu escrevi junto com o professor Gustavo Andrade, que é meu amigão aqui de Recife, e ele foi base da minha dissertação de mestrado, em que eu tratei da ortotanásia. E eu trago, o tema da minha dissertação era o direito de viver sem prolongamento artificial. E uma das coisas que eu me questiono muito é, como eu trabalho no judiciário, a gente vê muito a necessidade da solução do problema. Quando o processo chega para a gente, ele chega para ser resolvido. A parte que é a solução do problema, ela não quer mais problema, né? Então, a gente não toma muito aquela postura do advogado de materializar algumas coisas, de formalizar algumas coisas. Então, a análise que eu faço com relação a um direito existencial de não querer prolongamento artificial a respeito da sua vida, quando se chega já em estágio de terminalidade. Então vejam, o sujeito está em estágio de terminalidade e, ao final da vida, ainda é instado a fazer uma formalização, que foi a expressão cunhada pela professora Luciana Dadalto, né, do testamento vital, para dizer as suas vontades existenciais, as suas vontades de natureza existencial. E o que eu defendo é que essa vontade, especificamente, ela poderia ser mais simplificada, né? Ela, justo por ser de natureza existencial, que só diz respeito ao sujeito, né? A gente passa a vida fazendo escolhas. Então, a gente nasce, a mãe da gente ou o pai da gente escolhe o nosso nome, e a partir de então, a gente começa a realizar escolhas ao longo de toda a vida. É o curso que vai fazer na faculdade, é a pessoa com quem você vai se casar, é o rumo que você vai dar à sua carreira, é a maneira como você vai se comportar. Então, por que não escolher e decidir a respeito da sua vida, né, do fim da sua vida, com segurança e com sobriedade, que só a você diz respeito? Por que delegar esse tipo de decisão a um terceiro, ainda que seja muito amado e muito querido, familiar ou amigo,
para resolver isso por você, quando você já pode deixar declarada essa vontade, né? Essa autonomia privada da vontade, no caso do paciente. E aí, a proposta que eu faço é que não necessariamente isso seria, assim, não necessariamente precisa ser um testamento formal, mas uma declaração de vontade idônea no exercício da sua autonomia privada. E, Carla, mas tem gente que tatua no corpo, então todas aquelas questões, mas se a pessoa desistiu e tal. Mas uma questão que eu estudei, que existe numa lei da Suíça, que é mais simples, que é a forma mais simples de formalizar a declaração de vontade, né, que eu chamo de representação mista, e vou explicar por quê, é justamente você constar da sua carteira de saúde, do seu cartão de saúde, essa declaração de vontade. Nos Estados Unidos, minha gente, esse tipo de decisão é marcar um X. Você entra no hospital, você marca um X, se você tem ordem de ressuscitação ou não. E automaticamente todos os hospitais americanos ficam sabendo a respeito da sua decisão. Aqui, como a gente não tem essa tecnologia, né, e não tem essa organização, a maneira mais simples de ter essa declaração de vontade seria no cartão de saúde. Carla, mas e a rede pública? A rede pública tem o cartão do SUS. E a rede privada tem o cartão do plano de saúde. Do mesmo jeito que tem o nome da gente, a idade e tudo, não é nada demais constar aquela informação, se quer ou não ordem de ressuscitação, como forma de simplificação da solução do problema, né? Esse é um ponto. E a representação mista que eu trato, é importante que vocês leiam, porque realmente é um assunto, é um tema diferente, né, que não é tão abordado. É porque o professor Caio Mário, ele traz, quando ele vai falar de condomínio, ele traz um posicionamento a respeito do condomínio, chamando a procuração mista. E o que seria a procuração mista? A procuração mista é, no exercício do condomínio, o síndico, ele recebe os poderes da Assembleia para exercer em nome de todos os assembleados, né, de todos os moradores, em nome daquele condomínio. Então, os poderes do síndico são dispostos em lei no exercício dessa Assembleia, desse condomínio. Na representação mista, o que seria? O procurador misto receberia poderes instituídos em lei para exercer, ainda que a pessoa não esteja em pleno gozo das suas faculdades mentais, ou seja, ela está em estágio terminal e está em coma e não pode exercer mais esse exercício da autonomia privada do paciente, essa pessoa antes elegeria um procurador misto para que, com poderes delegados por lei, ele exercesse essa vontade já previamente declarada, ele concretizasse o que já foi previamente declarado pelo mandante. Nesse sentido, resolveria-se o problema da eficácia, né? Porque a grande discussão do testamento vital é justamente a eficácia, é por eficácia quando a pessoa já está em coma ou já atinge eu já vi que o meu tempo está esgotado, mas eu estou encerrando, já atinge, então, um nível de inconsciência que já não pode mais exercer a sua declaração de vontade plena, né? Foi um prazer falar com vocês, muito obrigada mais uma vez e espero vê-los em breve. Na verdade, eu espero abraçá-los em breve, porque eu estou com muita saudade. Beijão. Passa a palavra aí para a Dani. Não, com certeza, porque ver a gente se vê, né? Ver a gente vê. Pelos vídeos, mas abraçar, encontrar, estar, compartilhar momentos de interação realmente. Carla, super obrigada. Sei que você está super, também chegou aí correndo, mas muito obrigada. Eu sei que a agenda de todo mundo, agradecendo a todos os professores. Passo a palavra para o Ives, né? O querido amigo Ives Nascimento escreveu esse artigo em coautoria com o Rodrigo da Mata. O Ives é mestrando em Direito Processual pela Universidade da UERJ, né, pela UERJ, e advogado do Marano, e meu amigo também, o Rodrigo, que deve estar aqui nos assistindo também, um
e são meus anjos da guarda quando estou com problemas de processo. Ives, me ajuda aí. Ives, a palavra é com você. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, professora Daniele, pelo convite. Queria saudar todo mundo que está aqui até agora, especialmente o professor Marco Antônio Rodrigues, meu professor no mestrado. O pessoal da mais do direito civil, aí vem uma parte agora do processo civil, e esse artigo é justamente um contraponto e, na verdade, uma convergência, né? Porque a gente pegou para falar sobre a figura impositiva do inventário, mas falando basicamente do patrimônio imobiliário e a sua liquidez. Porque muitas vezes, e a gente vê isso muito na prática, lá no escritório, as pessoas, quando eu falo pessoas, eu falo os clientes, né? Não falo os que tratam sobre esse tema. Eles não têm ideia da dificuldade que é transferir. Eles acham que aquela casa, aquele imóvel, por isso que a gente chama do patrimônio imobiliário, quando o falecido deixa o patrimônio, é simplesmente transferir. Mas às vezes não está nem não existe propriedade, é só posse, são outros instrumentos que têm que ser levados em conta. Então, essa desorganização patrimonial, especialmente no patrimônio imobiliário, é o objeto do nosso artigo, né? E para trazer um pouco de processo e explicar um pouco quais são as consequências para a elaboração do planejamento sucessório, alguns alertas são trazidos no artigo, algumas sugestões também são trazidas nele, sobre inventário judicial, um pouco do extrajudicial, que com a resolução 35 de 2007 do CNJ, salvo engano, já foram 2 milhões até 2018, inventários judiciais. Então, quando a gente pega o enfoque, e aí o meu amigo Rodrigo da Mata, coautor aqui, que eu saldo também, a gente pega essa ideia de como a gente consegue liquidar o patrimônio sem diminuir o ônus da sua liquidação para os interessados e, de alguma forma, alertá-los da morosidade, seja do judiciário, da dificuldade em concretização dos instrumentos necessários para que esse imóvel seja revertido em dinheiro, porque muitas vezes há 2, 3 imóveis e muitos herdeiros que não querem os imóveis, e para que esses imóveis, de fato, consigam dividir com os herdeiros e que tenham algo mais eficaz, não dá para só esperar o judiciário, a gente também tem que pensar um pouco antes dele. Então, a gente traz no artigo umas reflexões sobre o que é liquidez, na verdade, fala um pouco da CESIN, do professor Daniel Bucaco, eu tenho o prazer de trabalhar também no escritório, e a partir dessa ideia da liquidez do patrimônio, a partir do patrimônio imobiliário, a partir dessa ideia do inventário judicial, extrajudicial, a gente tenta, pelo menos, trazer a reflexão que, ao elaborar o planejamento sucessório, os cuidados que devemos ter para identificar as possíveis demoras e as amarras da tortuosa organização patrimonial ou desorganização patrimonial das pessoas que querem se planejar. Então, é com esse objetivo que a gente traz esse artigo. E, mais uma vez, eu agradeço à professora Daniele, ao Rodrigo, que escreveu comigo, e mando mais um abraço ao meu querido professor Marco Antônio, que está aqui presente. Um grande abraço a todos e obrigado, Dani. Ives, super obrigado. Eu te apresentei e não falei o tema do artigo, que é exatamente direito das sucessões e patrimônio imobiliário, o problema da liquidez, né? Isso vem muito em função do que o professor Daniel Bucar defende, que não existe na prática essa CESIN, esse momento dessa transferência, porque antes os impostos, os credores, para depois, se realmente os herdeiros terem essa liquidez. Essa burocracia, e é por isso que, tanto no Brasil, esse engessamento do direito sucessório faz a gente buscar, né, essa organização patrimonial visando essa transmissão de bens no planejamento sucessório, também no planejamento patrimonial. Convido, e eu acho que também ele tem sempre esse espaço, né? E como o Rodrigo... Vocês estão me ouvindo? A gente escuta bem, Dani. Travou? Não, escutamos bem, Dani. Tá? Pensei que tinha travado. E eu acho que também esse mix, né, de também trazer processo, trazer tributário, trazer comercial, societário, trazer outras áreas do direito para compor. Então, o Rodrigo escreveu que é civilista com o Ives, esse artigo mix de visão.
também depois vai ter logo em seguida o Marco Antônio, mas agora eu passo a palavra à professora Everilda Brandão, doutor e mestre pela Direito Civil pela Universidade Federal do Paraná, já de Pernambuco, e ela escreve sobre Para Novos Bens, um novo direito sucessório. Tem também uma live, tanto no Instagram dela como no meu, e no meu canal do YouTube, sobre isso, né? Novos bens, nova sucessão, e eu também fiz um recorte bem legal com a Everilda sobre a tese dela e como podia recortar para essa parte de propriedade, para o artigo, e eu acho que são essas riquezas de detalhes que faz o sucesso da arquitetura. E também do mix de pegar pessoas mestrandas a professores do mestrado, como o Marco Antônio e tantos outros colegas aqui, de experiência da advocacia, trazer toda essa visão, né, que vem agregar, visando todos visando a questão do planejamento e como agregar, trazendo soluções na prática. Everilda, muito obrigada pela sua participação. Passo a palavra para você. Obrigada, Daniele. Todos vocês recebam meu abraço virtual. Quem está aqui na sala do Zoom, quem está lá no YouTube, é um prazer sempre rever os amigos enquanto a gente não pode abraçá-los, né? Dani, eu queria dizer que o sucesso de uma coletânea começa na organização científica, e nisso você tem a responsabilidade dessa maestria, que é a arquitetura do planejamento sucessório, onde você realmente formou uma marca. A arquitetura hoje é uma grife, é uma marca, e por isso que eu estou muito feliz em participar dessa grife. E o que me deixou muito feliz é que você teve a sutileza, e eu tenho certeza que fez com todos os outros, a sutileza que fez comigo. Descobriu onde seria o toque da minha pesquisa em direito de propriedade com o tema que você queria, que era sucessões. Porque o meu doutorado fala sobre propriedade, mas fala muito mais sobre as novas formas de pertencimento. E aí, logicamente, que ao descobrir novos bens, eu posso encontrar uma repercussão em todos os livros do Código Civil. Afinal, o Código Civil foi feito para regular o patrimônio. Depois foi que regulou a pessoa do proprietário, já em tempos mais contemporâneos. Então, a minha ideia era essa. Se eu descobrir, com a minha pesquisa, que a forma de pertencimento está mudando, como é que isso impacta no direito das sucessões? Por que ele está mudando? Primeiro, como a colega falou antes, os bens móveis começam a ter um protagonismo maior no direito civil. Então, o Código Civil foi pensado para o patrimônio imobiliário, porque a riqueza de uma sociedade agrícola estava em imóveis, a terra, a fazenda, o apartamento, a casa, tanto que isso era o centro das sucessões, como era o centro dos divórcios também. Só que no mundo contemporâneo, o mundo virtual está cada vez mais presente, a experiência da vida está mais virtualizada. A pandemia acelerou em décadas o que a gente teria de uma forma mais paulatina se não fosse essa pandemia. Então, a gente tem hoje os bens digitais como uma nova forma de apropriação de bens, incorpórea, fluida e de difícil apropriação, às vezes. E aí você tem a remodelação de todo o instituto proprietário do direito civil, junto com a geração que não quer mais acumular bens. Então, o direito sucessório vai entrar em crise, porque se você... a grande perspectiva de herdar, tanto é que tinha a profissão de herdeiro, né? O que é que você faz da vida? Nada, porque eu sou herdeiro. E você, de repente, só ter bens digitais para herdar. Mas isso não tem problema, porque os bens digitais hoje podem chegar a ter mais valor do que os bens corpóreos. Agora, o direito está preparado para isso, os juízes e advogados estão preparados para isso, é o que eu pergunto lá no meu artigo. Então, nós precisamos de uma nova interpretação de um direito sucessório feito para bens corpóreos, para migrarmos para o trato de bens digitais. Tanto que eu faço lá uma sugestão do administrador digital, paralelo ao inventariante. Porque o inventariante do Código Civil está pronto para administrar as questões patrimoniais corpóreas, financeiras, tributárias, de aluguéis. Agora, o administrador digital precisa ter uma linguagem digital.
E, além disso, eu fui para um outro ponto. E aqueles bens que passam do interesse do falecido, como os bens difusos? Você já imaginou os direitos autorais do Arquitetura do Planejamento Sucessório? Imaginar que esse livro fosse exclusivo da Daniele, e como é que fica para as próximas gerações se os filhos dela não quiserem continuar a obra, não quiserem publicar a obra? Então, a comunidade jurídica tem um grande interesse na obra. E é o que eu trato como bens difusos, o interesse que ultrapassa a propriedade individual. Então, vejam, eu tenho bens móveis com mais valor do que imóvel, bens digitais muito mais valorizados do que os imóveis, o direito de acesso revolucionação de bens e o direito sucessório parado no século XIX. Então, por isso o tema, para novos bens, uma nova sucessão, nova interpretação e, em último ponto, com a reforma legislativa. Então, fica aí a ideia, eu espero que vocês gostem da leitura e agradeço novamente a Daniele pelo convite de participar da GRIF, que é essa Arquitetura do Planejamento Sucessório. Meu abraço a todos. Muito obrigada, Everilda. O artigo dela está maravilhoso. A nossa live também, tanto eu na dela quanto ela na minha. Assunto é super interessante, atual. E olha que, como nós já vimos, essa fala, as falas vão se cruzando. Não sei se vocês estão notando, perpassando boa-fé, enriquecimento existencial, patrimônio, contratualização de direito das sucessões, autonomia, direito imobiliário. Então, essa é a síntese da arquitetura. Muito obrigada, Everilda, e agradeço já ao Marco Antônio, que deu a honra também de escrever esse artigo. Era para estar desde a segunda edição, mas agora está aqui no tomo 2, um artigo dele com Davi Amaral Ibner, né? Ou Abner, não sei. Ele é doutor em Direito Processual pela UERJ, professor, advogado e autor de um livro muito bom com o Conrado, partilha, Inventário e Partilha, né? O artigo de vocês está na 3ª edição, nem sei, já tem tantas edições. Muito obrigada. E ele escreveu sobre ações testamentárias e planejamento sucessório. Marco Antônio, muito obrigada. Fazendo hoje o encerramento do dia, desde a primeira parte do lançamento, que vão ser 3. Divulguem, por favor, sempre possível, os nossos. Tem um congresso agora. Marco Antônio, muito obrigada por participar aí do tomo 2. Passo a palavra para você. Boa tarde, Dani, boa tarde, colegas. É um prazer estar com vocês. Agradeço demais o convite para escrever na obra, Dani, que, como o pessoal falou, já virou um clássico aí no planejamento sucessório, e fiquei muito feliz de poder dividir essa coautoria com o Davi, com quem tenho aí alguns projetos acadêmicos, e é uma alegria estar com tantos amigos aqui, que a gente já, de longa data, dialoga e tem esse diálogo entre o direito material e o direito processual, coisa que a obra que você coordena procura fazer. E o tema que nós escolhemos, Dani, para o nosso texto é o tema das ações testamentárias. Por que esse tema? Porque, veja, a gente parte da premissa de que o testamento é um dos instrumentos de planejamento sucessório, como os estudiosos do tema bem o sabem, e não adianta, porém, a gente pensar apenas no testamento, mas pensar no dia seguinte também, né? O testamento, ele é uma forma de já a gente planejar a sucessão, né? O brasileiro não gosta de pensar em morte, e quando a gente fala de planejamento, minha esposa estuda muito testamento vital, né? E ela costuma sempre dizer isso, quando ela vai falar desse assunto, tem gente que fala, Deus me livre conversar desse tema, né? Mas, de um lado, a gente tem o testamento e as ações testamentárias. Eu e Davi vimos as ações testamentárias como instrumentos para a proteção a um planejamento sucessório que foi realizado no testamento, porque por meio dessas ações testamentárias, nós vamos ter a verificação da regularidade daquele testamento e, em última análise, né, no momento em que cumpra-se ao testamento, nós temos ali atestada a regularidade daquele testamento para que ele seja efetivado, seja por meio do inventário
inventário judicial, seja por meio do inventário extrajudicial, porque a gente tem que lembrar que o próprio STJ, isso é algo que eu e Conrado, a gente, fiquei feliz de você lembrar da nossa obra, vai sair agora a 3ª edição da obra, com capítulos a mais também. A gente já, desde a primeira edição, defende, olha, tem que ser repensado o acesso à justiça. A gente não precisa necessariamente do inventário judicial só porque houve um testamento. Uma vez que houve o cumprimento de testamento, tendo aqui os herdeiros maiores capazes de acordo, seria possível fazer o inventário extrajudicial. E aí, no nosso artigo, a gente procurou trabalhar com questões processuais dessas ações e preocupações que, então, pode vir a ter aquele que lida com o planejamento sucessório no day after, né, no momento da necessidade de cumprimento do testamento. A gente analisa, portanto, por exemplo, a cognição dessas ações, vendo que é uma cognição limitada. Vejam que essas não são ações para declarar nulidade dos testamentos, coisa que, às vezes, a gente vê equivocadamente quem não está satisfeito com o testamento, querendo questionar no próprio cumprimento de testamento se está errado. Nessa ação, ou bem o juiz determina o cumpra-se ou não. Mas não é uma ação declaratória de nulidade do testamento, por exemplo. A gente analisa também problemas que podem surgir, por exemplo, gente, no testamento particular que esteja de posse de alguém que não queira entregar, a ação de exibição de documento, buscando que haja ali a exibição do testamento, seja o cerrado, seja o particular. E, bom, então, nós procuramos, ao longo do trabalho, lidar com essas diversas questões que podem surgir nesses procedimentos de cumprimento de testamento, que são formas de jurisdição voluntária, porque, em tese, vejam, a jurisdição voluntária porque, em tese, não há conflito no cumprimento de testamento, mas que podem acabar levando a situações contenciosas. E aí, o nosso leitor tem que estar preparado para isso, para lidar com essas possíveis situações. Bom, amigas, amigos, procurei aqui trazer em síntese um pouquinho do que foi o nosso texto e já desejando a todos os leitores da obra muito boa leitura. Devolver aí a palavra para a Dani. Marco Antônio, muito obrigada, Marcos, pela sua participação. Eu acho que é muito importante, lembrando sempre que o testamento é um ótimo instrumento do planejamento sucessório, ele vem dar uma segurança jurídica, então é tão importante esse viés sobre as ações testamentárias, né? Dentro dessa organização toda. Eu queria avisar que vai ser colocado no chat, pela editora aí, o link para baixar o material que a professora Simone Tassinari forneceu sobre holding, sobre as etapas, os passos, os questionamentos. Está no link www.danieleTeixeira.catalisa.com, Catalisa com K, Catalisa com Z também, tá? Vai estar aí no link, só entrar lá e conseguem baixar. Ainda agora deu um probleminha, mas já está regularizado, então podem tentar. Outra coisa, queria dizer que já está no ar o link para venda do livro do Arquitetura Tomo 2, está com uma promoção de 30% aí na pré-venda. Convido a todos para divulgarem, eu vou passar também o link para os autores, para vocês poderem estarem fazendo a divulgação. Muito obrigada por esse dia, encerrando esse primeiro dia de lançamento, pela participação e generosidade de compartilharem comigo o tempo de vocês e fazer esse pequeno teaser de apresentação, de um pequeno spoiler, né, sobre o artigo de vocês. Era essa a intenção, estar divulgando e apresentando ao público o que vocês escreveram com muita maestria e competência. Muito obrigada a todos os autores que estão participando, ao público em geral, e à Editora Fórum, por essa parceria de mais um volume aí do tomo 2 da Arquitetura do Planejamento Sucessório. E convido a todos para participarem, que ainda não se inscreveu
do 2º Congresso Virtual Arquitetura do Planejamento Sucessório. O link está na minha bio, no Instagram, @DanieleCTeixeira, ou Google, joga aí Congresso Virtual Arquitetura, que aparece. Eu, a professora Simone, a coordenação, com grandes autores e participantes do tomo 2. Muito obrigada a todos.